Singapura comissiona 2 novos submarinos à medida que a rivalidade marítima cresce na Ásia. Nesta terça-feira, 24, Singapura comissionou 2 novos submarinos avançados, embarcações que sua marinha diz serem destinadas a proteger as linhas de comunicação marítimas. O quinto e os 6 submarinos do país, o Invincible e o Impeccable, foram encomendados da ThyssenKrupp Marine Systems da Alemanha em 2013 em um acordo de 1 bilhão de euros e se junta aos antigos barcos da classe Archer e Challenge. Segundo especialistas ouvidos pela Reuters, os submarinos chegariam além das águas da pequena cidade-estado para vigiar a região. Eles representam um avanço tecnológico para a frota de Singapura, dizem especialistas, permitindo que a rica nação do sudoeste asiático opere mais longe da costa, usando menos marinheiros e tornando suas embarcações ainda mais silenciosas da região. Uma das mais silenciosas da região. Eles são um excelente multiplicador de força e para um país tão pequeno quanto nós, precisamos de todos os multiplicadores de força que pudermos obter, disse o coronel Fong Chin-on, comandante da flotilha de submarinos de Singapura, citado pela mídia. Os 2 novos submarinos da classe Invincible estavam atracados em piers adjacentes e enfeitados com flâmulas navais coloridas, com seus lemes no formato de X aparecendo da água para o evento na base naval de Shangjin. O primeiro-ministro Lawrence Wong inaugurou os navios em uma cerimônia assistida pela tripulação e dignatários militares em uniformes brancos reunidos junto com suas famílias. A classe Invincible precisa de um complemento de apenas 28 para cada submarino de 70 metros de 2.200 toneladas, com a tripulação acrescentando que a automação de tarefas demoradas tornou as operações mais fáceis. Eles também são os primeiros submarinos de Singapura em instalação de tripulação para mulheres e ambos têm oficiais mulheres. Eles são pelo menos comparáveis a alguns dos mais recentes submarinos convencionais de última geração atualmente em serviço no sudoeste asiático e no Indo-Pacífico em geral, disse Colin Cole, especialista em assuntos navais da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam, em Singapura. No entanto, a classe Invincible é armada apenas com torpedos pesados, enquanto os submarinos Kilos, projetados pela Rússia do Vietnã, podem transportar mísseis de cruzeiro de ataque terrestre. China desenvolve drone kamikaze capaz de atravessar o estreito de Taiwan, diz mídia. A empresa de defesa chinesa Norinco desenvolveu um drone kamikaze com um alcance de até 200 km para que o veículo aéreo não tripulado possa atingir alvos na ilha de Taiwan, escreve o jornal South China Morning Post. Segundo escreve o jornal, com referência à base de um artigo na revista da Universidade Aeronáutica e Astronáutica de Nanjing, o drone desenvolvido pode se mover a velocidade de até 144 km por hora por 105 minutos, o que proporciona um alcance de 200 km. O drone também é capaz de ficar suspenso no ar por certo tempo antes de ser orientado para o alvo escolhido. A mídia escreve que o alcance do voo do drone é suficiente para atravessar os 180 km do estreito de Taiwan. Os desenvolvedores citados pelo jornal afirmam que essas pequenas munições vagantes podem ser produzidas a baixo custo, potencialmente dando à China uma vantagem em qualquer corrida armamentista de drones. Observa-se que o principal concorrente do drone da Norinco é uma munição vagante tática Switchblade 600, fabricada pelos Estados Unidos, que alcança uma velocidade de cerca de 110 km por hora, capaz de voar por 40 minutos a uma distância de 40 km. Ambos os modelos usam uma hélice dobrável de 2 pás. A Austrália prepara a produção local de motores de foguetes sólidos para sua munição.
A Austrália fará um investimento inicial em um complexo de fabricação de motores de foguetes sólidos, mostrando sinais de que os militares estão buscando mais autonomia dos fornecedores globais quando se trata da tecnologia crítica para suas munições. O ministro da Indústria de Defesa e Entrega de Capacidade, Pat Conroy, revelou os planos do valor de 22 milhões ou 15 milhões no início deste mês, como parte do empreendimento de armas guiadas e explosivos GWEO do governo. Fontes da indústria esperam que uma solicitação de informações ocorra antes do final do ano e Canberra espera que a fábrica esteja produzindo motores até 2030. A medida ocorre no momento em que a Austrália atrai subsidiários locais de gigantes globais de defesa para aumentar a produção de munição, incluindo sua produção. A Lockheed Martin Austrália começará a montar os sistemas de foguete de lançamento múltiplos guiados. No ano que vem, 11 de setembro, a empresa assinou um acordo de parceria com a Thales Austrália para explorar oportunidades para avançar no desenvolvimento na produção de motores de foguetes sólidos para o mercado australiano, disse o comunicado divulgado pelas empresas. Por fim, os parceiros colaborarão, qualificarão e produzirão motores e outros componentes para os mísseis. Eles também explorarão opções de cadeia de suprimentos locais, estendendo-se até mesmo a motores estratégicos grandes e complexos. James Harding, diretor da Lockheed Martin Austrália, disse: se podemos construir um motor de foguetes GMLRS na Austrália, não há razão para que não possamos usar a mesma tecnologia e as mesmas habilidades para construir outros motores de foguete. Seu parceiro escolhido, a Thales Austrália, tem considerado expertise em explosivos e propelentes, por exemplo. Está investindo em equipamentos de preparação e mistura de explosivos em larga escala na fabricação de munições Mulwala, no sudoeste da Austrália, permitindo um aumento de 15% no tamanho dos motores de foguete que podem ser fabricados lá. Outras empresas também estão buscando uma fatia do complexo de motores de foguete sólidos previsto. Ben James, CEO da New Australia, Nova Zelândia, disse sobre uma parceria estratégica com a Aerojet Rocketdyne, uma subsidiária da L3 Harris. Estamos propondo um modelo sobre como a Austrália pode mudar para uma capacidade soberana de SRM ogivas, disse ele. A New tem um arrendamento de longo prazo na instalação de munições de Benalla, e a empresa adquiriu 130 hectares de terra adjacente, onde uma instalação de SRM poderia ser localizada, observou James. A Northrop Grumman também está interessada em se envolver. Um porta-voz disse: a Northrop Grumman é a maior fabricante mundial de SRMS. Acredita que podemos fazer uma contribuição significativa para uma capacidade soberana de fabricação de SRM na Austrália no futuro. O porta-voz acrescentou: a Northrop Grumman vem trabalhando com a indústria australiana há mais de 3 anos para desenvolver planos para fabricar SRMS e os componentes de materiais associados na Austrália, acrescentando que uma presença lá poderia ajudar a preencher lacunas na cadeia de suprimentos de fabricação de SRM da empresa sediada nos Estados Unidos. O conflito prolongado na Ucrânia criou uma mudança na maneira como alguns fabricantes de armas americanos fazem negócio à medida que tentam reduzir os riscos de suas cadeias de suprimento, aumentando a capacidade em lugares como a Austrália. Simultaneamente ao investimento do SRM, Canberra anunciou que 60 milhões seriam gastos ao longo de 5 anos para desenvolver a próxima geração de subsistemas e componentes de armas guiadas, como armas hipersônicas de ataque de longo alcance. Uma declaração do Ministério da Defesa disse que os fundos iriam entregar protótipos fabricados pela indústria dos subsistemas críticos de busca, espoleta e ogiva. China toma a liderança no Indo-Pacífico. A era de domínio dos Estados Unidos está chegando ao fim. Pergunta: saiba como a crescente força militar chinesa está mudando o equilíbrio de poder. Pela primeira vez, os especialistas entrevistados para o índice de poder da Ásia consideram que a China está melhor preparada para se mobilizar rapidamente por um período prolongado em caso de conflito interestadual na Ásia. Enquanto os líderes do Quad se reúnem neste fim de semana para brindar a parceria do Indo-Pacífico, um novo relatório está soando o alarme de que os Estados Unidos não são mais a potência militar dominante na Ásia. O novo relatório do Instituto Lowy destaca que a República Popular da China reduziu em mais de 1/4 a vantagem que os Estados Unidos tinham neste indicador em 2018. Pela primeira vez, os especialistas entrevistados para o índice de poder da Ásia avaliaram que a China está melhor preparada para se mobilizar rapidamente
e por um período prolongado em caso de conflito interestadual na Ásia. Embora seja inegavelmente preocupante, o relatório do Instituto também destaca que há razões para um otimismo cauteloso, já que o poder geral de Pequim na região está começando a estagnar à medida que sua população começa a diminuir, sua economia cambaleia sob o peso de uma enorme dívida e um setor imobiliário instável. O Instituto Lowy elabora anualmente um índice de poder da Ásia. O poder da China não está nem em ascensão nem em declínio, está estagnado em um nível inferior ao dos Estados Unidos, mas ainda muito acima de qualquer outro concorrente asiático. Afirma o novo relatório de Susnay, Patton, Jack Sato e Hervé Lamhel. A estagnação da capacidade econômica, impulsionada por um crescimento mais lento e desafios estruturais de longo prazo, significa que a influência econômica da China, embora continue sendo dominante, já não está crescendo. Diante das constantes alegações da China de que os Estados Unidos não têm motivos para operar no Pacífico Ocidental e são uma potência tectônica, os autores do relatório do Instituto Lowy concluem que a permanência e o dinamismo dos Estados Unidos na Ásia neste ano, como nos anteriores, desconcertaram os pessimistas. Os Estados Unidos superam a China em 6 dos 8 indicadores do índice de poder da Ásia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deixou claro em um momento de descuido durante as reuniões do Quad neste fim de semana em Delaware que a China e os Estados Unidos estão competindo na região. A China continua se comportando de forma agressiva, nos testando a todos na região. Isso ocorre no Mar do Sul da China, no Mar da China Oriental, no sul da China, no sul da Ásia e no Estreito de Taiwan. Ouviu-se Biden em comentários que deveriam ser privados, mas que foram captados por um microfone ligado. Talvez a maior surpresa do estudo seja o rápido declínio da influência estimada da Rússia no Indo-Pacífico devido à sua invasão da Ucrânia. A Rússia, o parceiro sem limites da China, foi superada pela Austrália no 5º lugar no ranking do índice de poder militar na Ásia. Pelo segundo ano consecutivo, ficou entre os 3 países com as maiores quedas em poder integral na Ásia, segundo o relatório. Moscou pagou um preço alto por sua desastrosa invasão da Ucrânia, que continua a minar sua atenção e seus recursos. A visita do presidente Vladimir Putin a 3 países da Ásia em 2024 parecia um esforço para sustentar a influência descrescente do que um sinal de relevância contínua para a região. Em contraste, o Japão demonstrou uma impressionante ascensão militar e diplomática, em parte refletindo as relações mais estreitas forjadas entre os Estados Unidos e outros aliados do Pacífico. Diante da intimidação flagrante da China contra as Filipinas, das manobras perigosas e pouco profissionais que envolveram ativos aéreos e marítimos da Austrália, Holanda, Estados Unidos e outros países. A transformação do Japão, que passou de uma potência econômica e cultural para uma potência também baseada na defesa e segurança com seus vizinhos, é uma das principais tendências identificadas pelo índice do poder da Ásia 2024. Observe o relatório. Tóquio deu um passo à frente como fornecedor de segurança regional, um avanço exemplificado pela assinatura de um acordo de acesso recíproco com Manilha. As relações cada vez mais próximas entre Japão, Austrália e Coreia do Sul também desempenham um papel importante nisso. A Índia, que ocupa o 3º lugar atrás da China, superou o Japão em termos de poder regional geral, mas o relatório aponta que Delhi ainda tem capacidade limitada de projetar poder e influência a leste do Estreito de Malaca. No entanto, o fato de que sua influência ainda está bem abaixo do nível prometido por seus recursos sugere que há ainda um grande potencial para continuar crescendo como uma grande potência. Os autores do relatório acrescentam que a grande força da Índia na Ásia são os recursos que ela traz com sua enorme população, a área e a economia, que já é a 3ª maior do mundo em termos de paridade de poder de compra. Entre as demais potências secundárias do Indo-Pacífico, o poder da Indonésia cresceu mais do que qualquer outro desde a criação do índice de poder militar da Ásia. Com um aumento de 2,9 pontos apenas em 2024, que representa um aumento de 11% em relação à sua pontuação em 2018. As Filipinas superaram uma potência nuclear em dificuldades. O Paquistão para alcançar a 15ª posição no índice de poder militar da Ásia. A estratégia de Manilha de buscar vínculos mais estreitos com os Estados Unidos, assim como uma gama mais ampla de parceiros alinhados com os Estados Unidos fora da ASEAN, resultou em um aumento de seu poder integral impulsionado em particular por sua influência diplomática fortalecida. Ministro da Defesa da Coreia do Sul alerta: o país pode desenvolver bomba nuclear contra ameaças da Coreia do Norte. A possibilidade de a Coreia do Sul se tornar um país com armas nucleares está ganhando força em debates internos e internacionais. De acordo com a matéria publicada pelo Foreign Policy, a crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte, o temor de um possível enfraquecimento da aliança com os Estados Unidos, caso Donald Trump retorne ao poder, está impulsionando essas discussões a ponto de o Ministério da Defesa
de um ministro da defesa sul-coreana admitir que a aquisição de armas nucleares pela Coreia do Sul é sim uma opção. Durante sua audiência de confirmação, no início deste mês, o novo ministro da defesa sul-coreano, Kim Yong-il, afirmou que adquirir armas nucleares está entre todas as opções possíveis para lidar com a Coreia do Norte. Políticos sul-coreanos têm flertado com essa ideia como forma de demonstrar força ao público doméstico, intimidar a Coreia do Norte e buscar mais influência nas negociações com os Estados Unidos. Nos últimos anos, até figuras americanas têm se mostrado mais abertas à ideia. O ex-secretário de Estado, Mike Pompeo, chegou a declarar que não há razão para nos opormos à Coreia do Sul desenvolver suas próprias armas nucleares. Pesquisas também indicam que a maioria dos sul-coreanos apoia essa iniciativa, apesar de poucos estudos abordarem os possíveis custos desta escolha. Para equiparar-se à Coreia do Norte, que possui cerca de 50 armas nucleares, a Coreia do Sul precisaria criar um arsenal significativo. O país provavelmente teria que construir mísseis nucleares lançados por submarinos, que são mais difíceis de destruir em um ataque. Contudo, esse processo é caro e demorado, podendo levar mais de 10 anos para se concretizar. Durante esse período de construção, a Coreia do Sul estaria vulnerável a ataques preventivos de seus adversários, como a própria Coreia do Norte e a China, que poderiam tentar impedir o avanço do programa nuclear sul-coreano. A relação com os Estados Unidos também é um ponto delicado. Se a Coreia do Sul avançar com seu programa nuclear, esperaria que os Estados Unidos continuassem oferecendo sua proteção até que o novo arsenal estivesse pronto. No entanto, esse apoio não é garantido. Muitos americanos poderiam argumentar que, ao desenvolver suas próprias armas nucleares, a Coreia do Sul deveria se defender sozinha. A retirada de tropas americanas da Península Coreana após mais de 70 anos enfraqueceria a aliança entre os dois países e colocaria em dúvida a credibilidade das promessas de segurança dos Estados Unidos e seus aliados em todo o mundo. A história mostra que quando novos países adquirem armas nucleares, o risco de conflitos aumenta nos primeiros anos. Isso ocorreu, por exemplo, durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética enfrentaram crises nucleares. E entre a Índia e o Paquistão, logo após ambos desenvolverem seus arsenais. Se a Coreia do Sul se nuclearizar, é provável que a Coreia do Norte e a China tentem impor sanções ou até mesmo atacar preventivamente. Essa escalada de tensões poderia facilmente envolver os Estados Unidos, aumentando o risco de uma guerra no Nordeste da Ásia. Outro desafio seria lidar com as sanções internacionais. A lei americana exige que os Estados Unidos imponham sanções econômicas e militares a qualquer país que teste armas nucleares. Isso poderia prejudicar gravemente a economia sul-coreana. A China, um dos principais parceiros comerciais da Coreia do Sul, também poderia impor sanções severas, como fez em 2016, quando Seul instalou defesa antimíssil dos Estados Unidos. Além disso, a Coreia do Sul poderia enfrentar restrições de países europeus e de outros membros do G20, o que traria ainda mais dificuldades econômicas e diplomáticas. O sistema global de não proliferação nuclear, que limita o número de países com essas armas, seria gravemente afetado se a Coreia do Sul desenvolver seu próprio arsenal. Isso poderia abrir um precedente perigoso, encorajando outros países a buscar suas próprias armas nucleares, incluindo rivais dos Estados Unidos, como o Irã, adversários no Oriente Médio. A apoiar a proliferação em um aliado como a Coreia do Sul, os Estados Unidos perderiam credibilidade na defesa de um sistema internacional baseado em regras e estimulariam uma corrida armamentista global, aumentando o risco de crises nucleares, além, claro, de perder o protagonismo que tem hoje. Soberania brasileira na Amazônia. Exército oficializa parceria que vai fortalecer base industrial de defesa na região, criar drones, inteligência artificial e outros equipamentos militares de alta tecnologia. O Exército anunciou nesta terça-feira, 24 de setembro, que assinou ontem a instalação do Conselho da Indústria de Defesa da Amazônia, Confedesa, junto à Federação das Indústrias do Estado, FIEAM, e o Centro de Indústria do Estado, CIAM. Segundo a Força Terrestre, a iniciativa é parte de um movimento estratégico para fortalecer e impulsionar a base industrial de defesa na região norte. Isso vai acontecer por meio do fomento às empresas do Polo Industrial de Manaus para o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos militares necessários para a manutenção da soberania brasileira na região amazônica. A ideia é que, junto com o Exército, empresas locais trabalham conjuntamente em projetos inovadores, como a criação de drones e o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. A ideia é transformar a Amazônia em um polo de tecnologia e inovação para a defesa do país, diz publicação do Exército Brasileiro.
Os eixos temáticos prioritários do Conselho serão segurança cibernética, sistemas autônomos, inteligência artificial e tecnologias sustentáveis. De acordo com o general Richard, chefe do Estado-Maior do Exército, a Amazônia, com sua vasta extensão e recursos naturais, se consolida como um polo estratégico para o desenvolvimento de capacidades nacionais em defesa, garantir a soberania brasileira, impulsionando o crescimento econômico local. Além da produção de equipamentos militares de alta tecnologia na região, a parceria promete proporcionar a geração de empregos, aumentar a inovação e contribuir diretamente no combate a ilícitos ambientais e a crimes transfronteiriços. O general Richard Fernandes Nunes estaria sendo pressionado a depor ao STF, Supremo Tribunal Federal, como testemunho de Rivaldo Barbosa. As informações são do colunista Lauro Jardim, do Jornal Globo, divulgadas em 19 de setembro. Rivaldo, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, está preso sob suspeita de ter ajudado a articular e a cobertar o assassinato da vereadora Marielle em março de 2018. Segundo publicação de Lauro Jardim, Nunes foi o responsável por bancar a indicação de Rivaldo para a chefia da PC na véspera da morte de Marielle. Teria contrariado, inclusive, uma indicação em sentido contrário feita pela inteligência civil. Durante a investigação, Nunes teria sido ouvido por policiais federais em 2003, mas o general estaria evitando comparecer diante do Supremo Tribunal Federal para repetir as declarações. Segundo o colunista, um auxiliar de Richard Nunes disse à defesa de Rivaldo por telefone que o chefe do Estado-Maior do Exército já prestou esclarecimentos e que a presença dele poderá comprometer a imagem da Força Terrestre. A negativa e a justificativa teriam sido repassadas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Os advogados do ex-policial civil também pediram ao ministro que alerte Nunes sobre a possibilidade de condução coercitiva até a oitiva, em razão da recusa. Os Estados Unidos multam gigante da defesa por 750 violações de venda ilegal de tecnologia militar para a China, Rússia e Irã. O governo dos Estados Unidos multou a Raytheon Technology Corporation, a RTX, uma das maiores empresas de defesa aeroespacial do mundo, em 200 milhões. A punição foi aplicada porque a empresa foi pega vendendo tecnologia militar de forma ilegal para países que os Estados Unidos consideram inimigos, como a China, Rússia, Irã e Líbano. Além de tudo, uma palavrinha sobre a Raytheon. Trata-se de uma das gigantes do setor de defesa e aeroespacial, responsável por desenvolver e produzir sistemas de armas, aviões militares, mísseis e outras tecnologias usadas por governos, especialmente nos Estados Unidos. Entre seus projetos estão aviões como o caça furtivo, o F-22 e o avião radar E-3. A RTX cometeu nada menos que 750 violações às leis americanas que regulam a exportação de armas e tecnologia de defesa. Essas leis, como a Arms Export Control Act e as regulamentações ITAR, são muito rígidas e controlam o envio de informações e produtos sensíveis para o exterior. Elas existem para evitar que tecnologias militares dos Estados Unidos caiam nas mãos de governos que podem usá-las contra os próprios americanos ou seus aliados. As violações incluíram falhas em classificar adequadamente os produtos. A empresa não identificou corretamente quando um produto militar precisava de uma licença especial para ser exportado. Exportações ilegais de tecnologias de defesa foram enviadas sem autorização, incluindo dados confidenciais sobre armas e aviões. Funcionários transportando informações proibidas. Funcionários da RTX viajaram para países como a China e Rússia, levando dados técnicos importantes sobre programas militares dos Estados Unidos. Os países que receberam a tecnologia ilegalmente incluem alguns dos maiores adversários dos Estados Unidos: China, Rússia, Irã e Líbano. Esses países estão em uma lista de nações para as quais o governo dos Estados Unidos impõe restrições rígidas de exportação de produtos militares, principalmente por razões de segurança nacional e diplomacia internacional. O acordo firmado entre a RTX e o Departamento de Estado dos Estados Unidos estabelece uma multa de 200 milhões, no entanto, metade desse valor, ou seja, 100 milhões de dólares, pode ser investido pela empresa em medidas corretivas. Isso significa que a RTX terá que melhorar seus sistemas internos para garantir que não cometa os mesmos erros no futuro, implementando regras mais rigorosas de controle e conformidade com as leis de exportação. A RTX já esperava por essa multa. Em junho de 2024, a empresa informou aos seus investidores que havia separado mais de 1 bilhão para resolver investigações em
Andamento incluindo essa relacionada à exportação ilegal de tecnologia. Após o anúncio da multa, a empresa disse que estava de acordo com o resultado, mas não quis dar mais detalhes sobre o caso. Marinhas europeias perseguem a baleia branca dos torpedos, destruidores de torpedos. A tecnologia promete mudar o jogo. Um torpedo com busca de torpedos disparado por navio de superfície para interceptações frontais no estilo de defesa antimísseis. No entanto, após mais de uma década de pesquisa, as nações líderes, Alemanha e Holanda, ainda estão a anos de distância de equipar suas marinhas com uma contramedida de torpedos de destruição pesada. A Marinha Alemã tem brincado com um produto chamado Sea Spider, desenvolvido pela Atlas Electronics. Por vários anos, o trabalho na única opção tecnológica em consideração na Europa remonta a ainda mais tempo, com engenheiros estudando-a por pelo menos 15 anos, de acordo com o site da empresa. Mas, embora o Atlas tenha tentado comercializar o sistema como pronto para combate, nenhuma marinha mordeu a isca até agora. O ministro da Defesa holandês adiou repetidamente o início de um programa formal de compras baseado no Sea Spider. O serviço marítimo alemão fez testes alguns anos atrás, mas decidiu não adotar o sistema. E a Marinha canadense, considerada uma possível cliente de lançamento do Sea Spider devido ao momento de seu programa de combate de superfície em larga escala, não mencionou a capacidade em sua linha inicial de tecnologias para a futura frota. Um porta-voz da empresa controladora da Atlas, ThyssenKrupp Marine Systems, se recusou a discutir o Sea Spider, apontando para solicitações anteriores da Marinha Alemã para manter os detalhes em segredo. Um porta-voz do Ministério da Defesa alemão disse que a classificação da tecnologia e o status contratual proíbe a divulgação de detalhes. Ainda assim, as autoridades em Berlim acreditam que a capacidade de interceptar torpedos com torpedos é uma tecnologia crítica de proteção de força em princípio. Disse o porta-voz da Defesa News, os torpedos têm sido historicamente uma das principais ameaças aos navios de superfície, tendo sido a arma envolvida em mais da metade dos naufrágios de navios da Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com dados da Guarda Costeira dos Estados Unidos, citados por pesquisadores holandeses da TNO, uma organização de pesquisa ligada ao governo, a defesa contra torpedos continua sendo essencialmente uma proposta perdedora, de acordo com os especialistas, deixando navios de superfície relativamente vulneráveis. Quando o tal arma está indo em sua direção, as principais medidas defensivas consistem em manobrar, lançar chamarizes para confundir torpedos que se aproximam. No entanto, o último é ineficaz contra as chamadas variantes walk-homing, que alinham seu caminho de viagem a partir de navios em linha reta por trás. Sua assinatura de sonar enterrada no ruído acústico do próprio sistema de propulsão de um navio. A Marinha dos Estados Unidos experimentou um interceptador antitorpedo instalado em 3 de seus porta-aviões em 2017, antes de desinstalar o sistema em 2018, dizendo que, embora a medida de destruição brusca mostrasse alguma capacidade de derrotar um torpedo que se aproximasse, a confiabilidade era incerta e a letalidade do sistema não havia sido testada. O Sea Spider pode interceptar todos os tipos de torpedos, combinando dados de sensores instalados no navio transportador e no torpedo interceptador para calcular a trajetória de colisão com a arma que se aproxima, promete a fabricante em seu site. O pacote está em andamento novamente desde o ano passado para desenvolvimento adicional sob os auspícios de um programa da União Europeia, liderado pela Alemanha e Holanda, rotulado simplesmente como antitorpedo, torpedo ou ATT. Uma descrição de uma frase para o projeto em um site da União Europeia descreve o desejo de levar
um demonstrador de torpedo, antitorpedo desenvolvido ao design pronto para produção com um efetor qualificado e uma cadeia funcional comprovada. Uma referência aparente aos produtos Atlas que apenas o Ministério da Defesa holandês confirmaria ao Defense News. Um porta-voz disse que a tecnologia Sea Spider ainda é muito imatura para justificar a criação do programa formal, embora a autoridade de defesa holandesa tenha planejado tomar tal medida, que requer notificação parlamentar desde 2022. Se tudo isso acontecer, talvez em 2025, analistas de orçamento colocaram uma capacidade de torpedo destruidor de torpedos em uma categoria de programas que consome entre 250 milhões e 1 bilhão de euros, de acordo com o Ministério da Defesa holandês. Isso se soma a um esforço relacionado liderado pela TNO e estimula entre 50 milhões e 100 milhões de euros para aprimorar a tecnologia de detecção de torpedos que seria usada em um eventual conjunto de torpedos antitorpedos, disse um porta-voz ao Defense News. Notavelmente, o molde alemão se recusou a revelar até mesmo a equipe industrial da Atlas e da TNO como empresas líderes do programa da União Europeia, criado sob o impulso da Cooperação de Defesa do Bloco, conhecido como PESCO. Uma porta-voz em Berlim disse que nenhum contrato foi assinado no assunto. Também não foram respondidas perguntas sobre as deficiências que a Marinha alemã vê no Sea Spider. O Defense News soube que a profundidade da sequência de interceptação prevista está em questão, com o sistema Atlas atualmente limitado a acertos ao redor da superfície da água. No final, o momento de um programa europeu de torpedos antitorpedo pode coincidir com os planos da Marinha holandesa para novas fragatas de guerra submarina, a primeira das quais deve entrar em operação em 2029. Isso porque as autoridades alemãs esperam que o programa PESCO produza um sistema pronto para a produção que passe por todos os requisitos regulatórios até o fim da década, com um protótipo construído em 2028. Enquanto isso, outras nações europeias também se interessam, incluindo Suécia, Polônia, Portugal, Itália e Espanha, de acordo com os especialistas no assunto. Sabe abrirá unidade de produção de munições no norte de Michigan. A Sabre abrirá uma unidade de produção de munições em Grayling, Michigan, anunciou a empresa na terça-feira. A empresa sueca, que planeja iniciar as obras até o final do ano, diz que usará a instalação para montagem final, integração de munições portáteis e sistemas de tiro de precisão. O trabalho de fabricação começará no início de 2026, de acordo com o comunicado da empresa. Estamos fazendo um compromisso de longo prazo, não apenas com a base industrial de defesa dos Estados Unidos, mas também com a comunidade local, disse Eric Smith, presidente e CEO da SAB nos Estados Unidos. A SAB desenvolve um papel positivo nas comunidades onde vivemos e trabalhamos, criando empregos e investindo na comunidade local. E estamos ansiosos para nos juntar à comunidade Grayling, o local de Michigan, escolhido entre 6 possíveis localizações, apresentou a maneira mais eficiente de executar o trabalho que temos que fazer, disse Smith. O terreno de 388 acres está localizado perto da maior base de treinamento da Guarda Nacional do Exército do país, e a região também tem uma força de trabalho experiente necessária para o tipo de produção. Smith contou primeiro ao Defense News sobre os planos da SAB de aumentar a sua presença nos Estados Unidos com uma nova instalação focada na fabricação de armas de combate terrestre e sistemas de mísseis em massa. Ele observou que 6 estados estavam na disputa. O novo local faz parte do esforço global de fabricação da empresa para quadruplicar sua capacidade global de produção de armas de combate terrestre, disse ele. À medida que esta instalação for expandida, o que você verá é uma combinação de produtos pelas quais a SAB é muito conhecida, alguns produtos novos que realmente ainda não chegaram ao mercado. A nova instalação criará pelo menos 70 empregos, observa a declaração da empresa. Há potencial para contratar ainda mais funcionários conforme a instalação for sendo instalada e funcionando, de acordo com o Smith. O tamanho do local permite a expansão para quando precisarmos, disse Smith. Eu imagino a capacidade de engenharia lá, assim como o negócio evoluiu. Ele acrescentou, mas observou. Agora estamos bem focados na capacidade de fabricação.
A instalação contará com a capacidade de fabricação avançada e um centro de inovação para aumentar a capacidade de produção de munições nos Estados Unidos, de acordo com Smith. Ele também disse que dará suporte à produção de componentes para o sistema Ground Launch Small Diamond Bomb, ou GLSDB, e armas de combate corpo a corpo. A SAB se junta a uma grande variedade de fabricantes de defesa em Michigan, um estado com um longo legado de produção de armas. Construímos o arsenal da democracia para vencer a Segunda Guerra Mundial e continuaremos arregaçando as mangas para proteger nossa defesa nacional, disse a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Na declaração da empresa, estamos construindo nosso ímpeto econômico e forte reputação como líder em manufatura avançada. A SAB agora terá 10 instalações operando nos Estados Unidos. Outros locais incluem West Lafayette, Indiana, para fabricação avançada aeroespacial, Syracuse, Nova York, para sistemas de radar e sensores, Cranston, Woodland e Quincy, Massachusetts, para sistemas autônomos e submarinos. A instalação seguirá um modelo semelhante ao que a SAB fez com o seu site West Lafayette, disse Smith. Nesse caso, as primeiras fuselagens, desenvolvimento de engenharia e fabricação foram construídas na Suécia. Então, em paralelo, a SAB construiu a planta de Indiana com tecnologia de ponta para produzir as fuselagens, começando com a produção inicial de baixa taxa. Nova onda de escalada entre o Hezbollah e Israel. Temos uma terceira guerra a respeito? Pergunta a analista. Responde. Completando quase um ano, as tensões entre Hezbollah e Israel entraram em fase crítica. Segundo analistas, o momento beira um clima de terceira guerra mundial. As forças de defesa de Israel afirmaram que durante a noite de 21 de setembro e nas primeiras horas do dia seguinte, cerca de 150 foguetes, mísseis e outros projetos foram lançados contra o seu território. Milhares de israelenses se abrigaram em abrigos antiaéreos enquanto casas foram destruídas perto da cidade de Haifa, no norte do país, em resposta aos ataques contra dispositivos de comunicação libaneses do Hezbollah revidou. O movimento xiita também afirmou ter atacado a base aérea israelense de Ramat David, perto de Haifa. Michel Malaouf, ex-analista de política de segurança do gabinete da secretária de defesa, afirmou referindo-se à crescente hostilidade entre o Hezbollah e Israel. O deslocamento de pessoas é um grande problema para o governo israelense. É por isso que eles decidiram agora deixar Gaza de lado e começar a expandir para o norte. Porque precisam tentar reabrir essa parte norte, muitos dos quais dizem que nunca mais regressarão. Agora o governo israelense precisa encontrar lugares e novos locais para eles. Eles têm de pagar por isso. E isso está esgotando a economia israelense. O Irã terá de responder em breve, porque o Hezbollah deve dizer, o Líbano, não apenas o Hezbollah, mas o Líbano está sendo atacado agora com mísseis. Em breve será com forças terrestres. São tropas vindo de Gaza e tanques rumando para o norte para entrar no sul do Líbano, diz o jornalista. Ele acrescenta que a situação está se tornando cada vez mais arriscada. Não se trata apenas de um acerto de contas, o conflito se intensifica diariamente e isso pressagia algo muito sério. Eles e o Hezbollah ainda não lançaram seus mísseis de alta precisão, e é possível que estejam planejando fazer na área de Haifa. Entendo que Haifa tem sido bastante atacada, mas todas as notícias foram escondidas, explica Malaouf. Na segunda-feira, Israel lançou uma série de ataques aéreos contra os do Hezbollah em áreas residenciais no sul do Líbano. Milhares de famílias que fugiram dos bombardeios ficaram presas em um engarrafamento que bloqueou a principal estrada para Beirute, demorando mais de 8 horas para percorrer a viagem de menos de 80 quilômetros. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, como resultado da agressão armada de 23 de setembro, o número de pessoas mortas foi de 492, entre elas mais de 90 mulheres e crianças. O número de feridos ultrapassou 1.600. Já na manhã desta terça-feira, 24 de novembro de 2024, conforme ressaltou a mensagem da representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, uma família inteira de 10 pessoas foi morta após outro ataque aéreo militar israelense no Vale de Beca. Anteriormente, em 20 de setembro, a morte de mais de 50 pessoas foi o resultado da operação de força pontual de Israel, na forma de ataque aéreo em um bairro densamente povoado em Beirute.